No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho sobre um assunto que, a caminho do meu trabalho, comecei a refletir um pouquinho sobre ele. Na verdade, esse mês é o mês Outubro Rosa e é falado, feito palestras, movimentações para falar sobre a prevenção. E eu comecei a pensar, até porque a minha mãe também faleceu e ela passou 3 anos e meio em tratamento de câncer. Não foi na mama, mas ela teve em várias partes do corpo. E eu comecei a refletir assim sobre essa campanha que é feita, porque é muito falado sobre o toque, sobre prevenir. Desde criança eu lembro já de ter panfletos, folders, ou com imagens sobre tocar para ver se tem caroço, sobre o toque. A partir de uma certa idade você vai ter que fazer com mais frequências. E eu comecei a pensar que talvez também seria interessante a gente falar sobre a prevenção, não apenas só do câncer, né, mas de qualquer outra doença, sobre outras ações que também possam prevenir não só o câncer, mas também qualquer outra doença, seja uma depressão, uma ansiedade, seja qualquer outra coisa que possa vir, que você vai precisar tratar. Também existe meios de fazer com que a gente consiga prevenir, com que a gente venha ter esse tipo de diagnóstico. Eu trouxe aqui alguns pontos para que a gente possa estar pensando, analisando e que possam de alguma forma estar contribuindo para que a gente possa estar prevenindo tanto o câncer de mama quanto também outras doenças. E o primeiro deles é o descanso. Eu acho que é algo muito fundamental e que às vezes a gente negligencia muito. A gente acaba se autocobrando, enchendo o nosso dia de tarefas, de preocupações, e a gente acaba não tendo à noite uma higiene do sono, a gente fica até tarde estudando, acaba não tendo um horário fixo para estar dormindo, para se desligar do celular, para estar talvez tomando um chá, fazendo aquele processo para o seu corpo entender que você vai estar indo dormir. Assim como quem tem um bebê, eu sempre vejo muitas mães tendo uma rotina de sono com o bebê para que aquilo já possa trazer um relaxamento para o corpo dele. E a gente adulto acaba não tendo isso, né? A gente acaba se acumulando de tarefas e obrigações e deixando a nossa mente agitada. E quando a gente deita, a gente ainda tá naquele ritmo agitado. E isso acaba nos prejudicando e faz com que a gente não tenha uma noite de sono tranquila, faz com que os nossos finais de semana a gente não tenha um tempo para ter um lazer, para fazer uma caminhada, para se encontrar com amigos. A gente acaba se acumulando ou às vezes acaba relaxando e daí depois a gente vai ver, já é quase final do dia e a gente não fez aquilo que precisava ser feito. Então eu acho que construir uma rotina para que a gente possa, agora eu vou trabalhar, agora eu vou ter o meu tempo de lazer, agora eu vou ter o meu tempo para mim poder me desligar, para mim poder me preparar para mim dormir, agora no período da manhã eu vou ter um tempo para uma leitura, para fazer um momento de reflexão. Enfim, quando a gente consegue encaixar um planejamento semanal, alguma coisa assim, a gente consegue definir qual vai ser meu horário de lazer, porque por muitos meses eu me frustrava porque eu estava sempre atarefada e daí eu queria relaxar, só que eu relaxava desorganizada. Eu queria simplesmente ficar um pouco mais tranquila, mexendo no celular, e depois quando eu via já tinha se passado 2, 3 horas e eu não tinha relaxado, e eu tinha coisa para fazer em casa, eu tinha coisa para fazer no meu trabalho e eu acabava não fazendo nem relaxando direito, porque eu acabava só ficando no celular e eu não fazia aquilo que precisava ser feito. Então a gente tentar encontrar esse equilíbrio entre o descanso é uma forma que ajuda muito o nosso corpo e ajuda a prevenir muitas doenças, estresse, enfim, sobrecarga, né? Tudo isso dá burnout, enfim, dá tantas doenças. Então a gente priorizar um bom descanso, uma rotina, um bem de sono, isso contribui muito no nosso corpo, no nosso organismo. E outro ponto também que eu gostaria de falar é a alimentação. Como vocês sabem, né, nos últimos meses eu tô cuidando mais, tô dando uma atenção melhor àquilo que eu tenho colocado no meu prato, e isso tem feito muita diferença para mim. Eu tava com resistência à insulina, tava já também com picos de pressão alta, enfim, metabolismo lento, muitos sinais assim de que o meu corpo, eu não estava alimentando ele da forma correta.
Então, quando eu comecei a ter mais atenção nisso, em ter 3 refeições boas, colocar proteínas, verduras, saladas, quando eu comecei a diminuir fast food, tudo isso melhorou nos meus exames, né, que eu fiz. Então, meus exames estão bons. Eu estou alcançando, assim, um progresso muito grande nisso. Estou construindo hábitos que estão me ajudando para que eu tenha estratégias, para que eu consiga ter os resultados que eu preciso. Então, alimentação, como todos sabem, é um ponto que faz com que a gente previna muitas doenças. E o outro ponto também é sobre mágoa. Muitas pessoas acabam encontrando dificuldade em perdoar, ficam com aquela ferida e é muito difícil, né, a gente abrir mão, na verdade, e permitir ser curado. Às vezes a gente acha que aquela pessoa não merece nosso perdão, ou aquela pessoa nos fez muito sofrer. Muitos até planejam vingança, pensam que a pessoa precisa ser punida de alguma forma por aquilo que ela fez pra gente, mas na verdade isso só vai nos corroendo por dentro e faz com que a gente vá alimentando aquilo e vai mexendo no nosso sentimento, nas nossas emoções. Então é muito bom quando a gente consegue liberar esse perdão, quando a gente consegue entender que a pessoa ela vai colher aquilo que ela plantou no momento certo e a gente não precisa ser o advogado e nem o juiz dessa questão. Quando a gente abre mão disso, a gente traz uma leveza para dentro de si, a gente encontra uma paz e aquilo faz muito bem para o nosso físico, né? As nossas emoções, rancor, mágoa, tudo isso que a gente guarda vai corroendo por dentro, querendo ou não, se a gente não tentar encontrar uma cura para isso, seja num psicólogo, seja numa leitura de um livro que vai trazer conhecimento para você sobre aquele assunto, quando a gente acaba tentando manter isso parado dentro da gente, vai só refletindo na nossa saúde, nosso corpo fala, né? Essa frase é muito falada, né? Que quando a gente não fala, quando a gente não trata as nossas emoções, os nossos traumas, o nosso corpo fala. Então é muito bom a gente abrir mão disso, né? Eu tenho algumas histórias de que eu precisei perdoar pessoas que me fizeram muito mal e hoje eu sou muito grata porque eu me permiti me curar e me tratar disso. Então eu tenho certeza que vai me ajudar muito em questão da minha saúde, me ajudou e vai me ajudar muito no futuro, porque eu sei que o meu corpo ele não vai precisar me trazer doenças porque eu mantive as minhas emoções presas. Então isso pra mim só me trouxe coisas boas assim. O outro ponto também que eu gostaria de falar é sobre relacionamento, exercício, pensamentos, fé, profissão, lazer, jejum, enfim, todos esses tópicos eu acho eles muito importantes, porque relacionamentos saudáveis, pessoas que nos fazem bem, que nos trazem conhecimento, que nos fazem olhar as coisas por outra visão, por outra perspectiva, tudo isso faz com que a gente construa como um todo uma boa saúde. Então, tudo isso que eu tô falando, todos esses tópicos que eu trouxe aqui, é porque eu vi a necessidade de Outubro Rosa não ser apenas sobre a prevenção do toque. Sim, eu não tô cartando isso e nem diminuindo. Sim, a gente precisa trazer para as mulheres, né, esse encorajamento para que elas façam os exames, a mamografia. A gente precisa que as pessoas façam anualmente exames para que possam ver como é que está a sua saúde. Sim, a gente precisa, mas prevenção também é cuidar da nossa alimentação, do nosso sono, exercícios, o benefício do jejum intermitente. Com certeza aqui no YouTube você encontra muitos vídeos falando sobre o jejum intermitente, os benefícios que traz, como ele ajuda no nosso organismo, no nosso corpo. Então, eu só queria ressaltar, né, esses pontos e te fazer pensar que prevenção é isso, né? Prevenção é a gente dar uma atenção com carinho para dentro de si e para fora também. É a gente tentar se abrir para o novo, porque a gente foi criado, a gente tem uma criação, a gente tem uma família, a gente tem crenças que muitas vezes a gente é difícil permitir trazer um ressignificado. Mas eu queria te encorajar com esse vídeo para que você também possa abrir uma chance para que você possa experimentar um novo sobre esses assuntos, sobre esses pontos que eu trouxe, sobre mágoa, sobre exercício, alimentação, sobre descanso, que você possa tentar encontrar conteúdos mais
vídeos aqui no YouTube, pessoas que talvez você veja que estão aprendendo, que estão progredindo sobre isso, que você possa estar se permitindo fazer essa prevenção sobre saúde, seja ela depressão, ansiedade, burnout, enfim, no fígado, no coração. Tem tantas doenças que a gente pode escolher prevenir e cuidar para que a gente não venha ter esse diagnóstico. Então eu gostaria de trazer com esse vídeo do Outubro Rosa essa clareza, né? Essa lâmpadazinha em cima da cabeça, assim, poxa, realmente eu posso estar prevenindo essas doenças de forma leve e tranquila. Não precisa ser algo pesado, não precisa ser um fardo, não precisa ser um sacrifício, porque muitas vezes quando a gente parece que precisa dar uma atenção para esses pontos, parece que não, vai ser algo muito trabalhoso, não quero. E talvez a sua mente vai te fazer pensar assim, dessa forma, mas você precisa encontrar pessoas que já estão nessa caminhada, que vão te mostrar que não, pode ser leve, pode ser fácil, pode ser prazeroso. Talvez no início vai ser um pouco desconfortável, mas depois eu vou conseguir tantas coisas boas com isso que vai valer muito a pena. E eu posso te dizer que tem valido muito a pena eu abrir mão de ficar de mal com alguma pessoa. Para mim valeu muito a pena eu pedir perdão, eu perdoar, a pessoa ter aquele momento de poder também me pedir perdão, de ver que ela realmente errou. Vale muito a pena, às vezes, que eu tô cansada, mas eu vou caminhar, eu vou tentar correr, eu vou ler um livro. Todos os dias eu leio 1, 2 páginas de um livro sobre algum assunto que eu tô querendo me aprofundar melhor sobre ele. Então, tudo isso tem valido muito a pena. Todas as vezes que, em vez de pedir um lanche para jantar, eu tenho comido carne, verdura e salada, eu tenho buscado receitas no Instagram, receitas que não vão trigo, que, enfim, são mais saudáveis. Então isso tudo tem me trazido resultados muito bons. Eu tenho conseguido aprender a viver de uma outra forma. E eu até anotei uma frase que, depois de tudo isso que eu anotei, que eu refleti sobre esse assunto, eu gostaria de terminar com uma frase que fala: prevenir doenças é cuidar da vida como um todo. Eu não pesquisei no ChatGPT nada, também não é uma frase muito uau, mas sobre todo esse assunto, sobre tudo isso que eu falei, eu acho que que fecha assim todos esses pontos, né, que finaliza diretamente. É uma frase que conclui muito bem tudo isso que eu quis trazer aqui. É prevenir doenças, é cuidar da vida como um todo. Então, quando a gente tenta, parece assim que eu falando, nossa, é muita coisa, eu não vou dar conta, ai, peraí. Mas se você for ir aos poucos, uma coisa vai levando a outra. Quando eu comecei a cuidar da alimentação, eu comecei a cuidar mais da minha rotina, eu comecei a procrastinar menos. Quando eu cuidei da minha alimentação, eu comecei a dar uma atenção pro meu sono, pro meu descanso. Aí quando eu comecei a olhar mais para tudo isso, eu comecei também a estudar mais sobre financeiro, e daí já me levou para o empreendedorismo. Parece assim uma cama de gato, que um monte de linha, um monte de coisa entrelaçada, uma coisa, um pontinho vai te levando a outro. Então talvez você olhando para tudo isso, nossa, é muita coisa para mim, tá mudando, e não vai ser uma coisa do dia pro outro. Mas só de você ter parado aqui, ter dado uma atenção para esse vídeo, pode ter certeza que lá no seu subconsciente você já tá materializando todos esses pontos e pensando, ai, como que eu posso dar uma atenção para isso? E quando você escolher um ponto desse que seja hoje, para você dar uma atenção, para que você possa colocar mais energia nele, pode ter certeza que você vai automaticamente pegando todos os outros. Então, prevenir o câncer de mama e qualquer outra doença é isso. É a gente dar uma atenção no todo. É no corpo, é na alma, é no espírito. É a gente se agarrar na fé, é a gente buscar exercícios, movimentar o nosso corpo, alimentação, descanso. Então, é isso que eu gostaria de passar para você hoje. Espero que você tenha gostado, né, desses pontos. De alguma forma fez com que você pensasse melhor e te desse essa oportunidade de estar construindo uma saúde, de estar se prevenindo, né? Então, prevenção é isso. De câncer de mama e de outras doenças, eu olhar para o todo, é eu olhar para minha saúde como um todo, no meu emocional, no meu corpo, no meu físico, no meu espírito. Então, que você possa, com esse vídeo, possa te incentivar a dar uma atenção melhor para esses pontos que eu relatei e muitos outros que eu não tenha falado aqui, mas que você possa ter vindo sobre sua mente, que você possa ter pensado sobre ele. Então é isso. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.